General, é aquilo, nenhum de nós tem resposta. Eu estava numa live agora há pouco e a gente estava conversando sobre Oriente Médio, né? Então aí a pessoa falou, mas o Irã vai agir de forma pragmática. A live foi muito bacana, então. Só que no final eu falei uma coisa, a gente tem que lembrar que nenhum de nós é iraniano. Nenhum de nós pensa como iraniano. É verdade. É outra lógica, né? Sim, mas o Irão é um país milenar. Sim, como não sabe, é um país milenar, é uma civilização, são persas, não é? Fizeram guerra com Alexandre, que não é pouca coisa. Fizeram guerra com Alexandre, não é? São ciosos da sua civilização e tecnologicamente estão muito desenvolvidos. Havia algumas dúvidas com a eleição deste presidente, que até era aquele que era considerado da linha mais moderada, como sabemos, o presidente Massoud, que era um homem moderado, e efetivamente o que vemos é ele a reiterar, e naturalmente quem tem o Irão é um Estado teocrático, quem tem o poder é Khamenei, não é? E o que vemos, e há um aspecto importante, é que a muito curto prazo, portanto, ele tomou posse anteontem, sem morar numa traiçoa, a muito curto prazo teremos uma assinatura de uma parceria estratégica reforçada entre o Irão e a Rússia, não é? Portanto, o que nós estamos a assistir, efetivamente, aqui no Médio Oriente, e isso é que é a mensagem importante a passar a quem nos acompanha, é a confrontação entre os dois mundos. O que estamos a assistir, efetivamente, e isso, digamos, fizemos o enquadramento, analisamos o quadro psicológico, analisamos os indicadores, mas o que é que, efetivamente, nós estamos a assistir aqui é, nos três grandes teatros de operações, onde se confronta um mundo ascendente e um mundo, e quando falo no mundo ascendente, falo nos BRICS, não é? E sabemos que a Malásia, a semana passada, pediu também para entrar nos BRICS, portanto, o mundo que está em, a maioria global, não é? E um mundo de hegemonia, da hegemonia ocidental, que neste momento luta desesperadamente para manter, e depois, num contexto em que os Estados Unidos estão numa crise. Estão numa crise em que um presidente está dado e por um ponto assente como, digamos, em certa medida incapaz, não é? Aliás, a semana passada ouvimos todos que havia como alternativa a invocação da 25ª emenda, que precisamente para a vice-presidente declarar que o presidente não estava em condições de saúde, em condições cognitivas de poder manter as funções de presidente, ainda lhe faltam 6 meses. Vimos todo o turbilhão que se passou nos Estados Unidos, o atentado a Trump. Vimos esta situação que alguns analistas apelidam de golpe de Estado, um soft coup, como dizem os anglo-saxónicos. Portanto, em que o seu comandante, se tiver que, ou o seu professor, se tiver que ligar para Washington para uma decisão política, quem é que liga? Quem é que acha se algum de nós fosse neste momento colocando-se na pele do presidente Lula, por exemplo, ou de um líder global, não é? A quem é que se dirige para pedir uma decisão? É Jack Sullivan? É o Conselho de Segurança? Who is in charge? Mas quem é que controla os botões nucleares? Não são os botões, são os protocolos da defesa nuclear norte-americana. Será que Biden os controla? Será que ele tem condições cognitivas? Portanto, num momento destes, em que nos Estados Unidos há uma crise verdadeiramente, não é? Em que está tudo à espera de que passem estes meses, não é? Estamos praticamente em agosto, não é? 3 meses para as eleições. Em que estamos num vazio, em que Netanyahu vai a Washington e fala com todos. Fala com Biden, vimos pouco digamos, do negócio, como se diz no Brasil, do negócio dele. Fala com a Harris, com Kamala Harris.
que diz uma coisa perante as câmaras e diz outra, e pelos vistos ele ficou um bocado agastado, Netanyahu, porque a Kamala Harris diz-lhe uma coisa a ele e depois perante as câmaras diz outra. Vai falar com Trump e é recebido em apoteose. Portanto, estamos, e depois temos este incidente. Se o Irão atacar, fizer um ataque, sabemos sim, que veio a Blinken dizer que os Estados Unidos não deixarão de apoiar ou de proteger o Israel. Portanto, estamos numa situação verdadeiramente de expectativa estratégica. A expectativa estratégica por tudo o que possamos dizer hoje, amanhã pode ser o contrário, não é? Vai haver uma retaliação, Estamos em crer que até agora a contenção tem sido do lado desta resistência. Justiça lhes seja feita. Aliás, vimos que aquele ataque 13 de abril do Irão foi empregando 200 e tal mísseis antigos, velhos, não é? De primeira série para saturar a defesa aérea e depois utilizou 10, 12, 15, a memória traiçoa-me certamente, para atingir os alvos e atingiu os alvos. Portanto, não houve uma intenção, digamos, de escalar e ficou por ali. E disseram logo que ficavam por ali. Portanto, há aqui, a falta de senso está em Netanyahu, que em certa medida, este incidente, isto é mais do que incidente, portanto, este ataque, esta provocação feita por Netanyahu e o seu governo, tem também um objetivo, que é desviar-nos as atenções de Gaza, onde as coisas não estão a correr nada bem. Como sabemos, como o professor sabe e como o comandante sabe. Não estão a correr nada bem, porque já tinham atacado Canhunes, Canhunes já estava, entre aspas, limpa de guerrilha ou de terrorismo ou do que é que lhe seja, ou do Hamas, voltaram lá, destruíram mais uns quantos edifícios, mataram mais 300 pessoas, feriram mais não sei quantas centenas e agora retiraram novamente. E nós sabemos que uma guerra desta natureza obriga a ocupação do território, como sabemos. Uma guerra contra a guerrilha exige a ocupação do território. O incidente em Teherão é um incidente estranho, mas aí poderemos analisar mais à frente, se o comandante e o professor acharem por bem, podermos refletir um pouco, porque o número de informações, o volume de informação que temos ainda é muito pouca e muito provavelmente, entre as hipóteses, algumas são muito desagradáveis para Teherão, portanto podemos estar perante uma mistificação ou uma manobra de, digamos, de encobrimento de fragilidades que o Irão poderá neste momento apresentar, para além da necessidade agora de repor o seu orgulho como país que acaba de ser atacado e de ser liquidado um principal líder político, porque o militar é assinuar que esse está em Gaza e esses israelitas não o apanham, porque em Gaza não há colaboracionistas, em Teherão há. Estou a fazer uma análise, digamos, quando falo em colaboracionistas, em trabalho de informações. Portanto, aqui a Mossad teve melhor do que tem estado o exército israelita em Gaza, porque, digamos, em termos de resultados operacionais são fracos, não é? Bastante fracos. Muito obrigado, General.